Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à nossa aula inaugural do curso de extensão Democracia e Sustentabilidade, co-criando soluções para os complexos ecossistemas, é um nome complexo também. Gostaria de agradecer a presença de todas e todos que estão presentes aqui na Sala Flávio da Fonseca, na Unifesp São Paulo, e também acompanhando pelo nosso canal do YouTube, aproveitando para pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no nosso canal do IDS. Agradecer também a todos que tornaram possível esse curso, primeiramente ao IDS, ao Instituto Democracia e Sustentabilidade. Agradeço ao nosso presidente Ricardo Young aqui presente, que vai ser um dos nossos ministrantes hoje, a toda a equipe executiva, a equipe de comunicação, agradecendo também a Cátedra Sustentabilidade e Visões de Futuro da Unifesp. Bom, estamos aqui para a aula inaugural. Queria começar dizendo um pouco sobre a ideia do nosso curso, né? A gente partiu um pouco da premissa de que, apesar da crise climática e suas consequências serem globais, né, nós temos que considerar muitos pontos de vista, muitas visões sobre elementos importantes sobre ela, né? Então, apesar dela ser global, a sua solução, a gente acredita que esteja em soluções baseadas em territórios locais, né? Apesar dela ser estritamente ambiental, né, dela ser primariamente ambiental, não há como a gente lidar com o risco climático e com suas consequências sem a gente considerar as várias desigualdades estruturais e estruturantes do Brasil, por exemplo, né? E por isso que a gente surgiu com a ideia desse curso, como o próprio nome já diz, a gente quer co-criar soluções inovadoras para territórios locais por meio de uma trilha formativa, né, com vários especialistas que vão falar nessas 12 aulas que compõem o curso, mas também no desenvolvimento dos projetos em conjunto entre os alunos, com os ministrantes, com a equipe que coordena esse curso também pelo IDS e pela Unifesp. Então, hoje estamos aqui, essa aula inaugural tem como tema Democracia e Sustentabilidade, né, os desafios para o Brasil de hoje. Nós vamos contar com duas falas importantes, a primeira delas pelo professor Zisman Neyman da Unifesp, e depois com o Ricardo Young, presidente do IDS. Gostaria de pedir para os alunos da aula que estão assistindo pelo YouTube que deem um oi no chat para a gente contar a presença de vocês, tá? Então, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para o nosso primeiro ministrante de hoje, o professor Zisman Neyman, da Unifesp. Obrigado. Legal. Obrigado, Edu. Boa noite a todas as pessoas que estão presentes, principalmente. Agradeço por terem vindo até aqui na nossa universidade. Opa, desculpa, é verdade. Retomando, estava com o microfone fechado, agora acho que ainda não. Agora, pronto, desculpe, eu estava com o microfone fechado, mas estava saudando, dando boas-vindas a todos os alunos e alunas do nosso curso, principalmente os que estão presentes, que se deslocaram aqui para a nossa universidade, e os que estão nos assistindo, né, porque por N motivos não puderam estar presentes, mas estão aí acompanhando. E a minha fala inicial é aquela fala de boas-vindas institucional um pouco, e também aproveitando e dar um pouco da introdução de como nasceu, por que surgiu essa ideia desse curso que agora nós estamos consolidando e realizando finalmente, depois de muito esforço, né, institucional, para oferecer tanto do IDS, né, o Edu sabe muito bem disso, como aqui na universidade. Nós tivemos que enfrentar alguns colegiados internos para que a gente pudesse, aos poucos, aprovar a ideia desse curso. E estamos muito contentes hoje com a realização, finalmente, né, da primeira aula do curso, que consolida aí esse esforço coletivo de duas organizações que se unem, de alguma forma, para contribuir com a temática da democracia e da sustentabilidade no Brasil. Hoje eu falo em nome da nossa universidade. Esse curso ele está sediado, né, ou vamos dizer oficialmente, né, como um espaço acadêmico aqui na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e mais precisamente dentro de um órgão que nós criamos há não muito tempo, agora está completando 4 anos de existência, desde que a gente começou a funcionar a nossa Cátedra Sustentabilidade. Dentro da Universidade Federal de São Paulo, nós temos dezenas de pesquisadores, de programas e projetos de pesquisa que, de alguma forma, ou
abordam, pesquisam, analisam diretamente a temática da sustentabilidade e também da democracia, mas isso se dava muito isoladamente em nossos diversos campi. Nós temos campos em Osasco, em Guarulhos, em Diadema, em São José, na Zona Leste de São Paulo, enfim, a própria capital, né, aqui no campus de São Paulo. Em cada um desses campos, a gente precisava, e tem ainda, e precisava aprofundar o debate da sustentabilidade, que é um debate que está na temática, né, das grandes questões mundiais que nós temos que enfrentar já há bastante tempo, mas que ainda não tem, né, um quadro de soluções satisfatório para os grandes problemas e desafios que nós estamos enfrentando. E a universidade encarou, né, esse desafio de tentar produzir conhecimento a partir principalmente do esforço de alguns pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, oferecimento de cursos de graduação, de pós-graduação e projetos de pesquisa e extensão. No entanto, aqui na universidade isso se dava, como eu estava dizendo, de maneira muito isolada, ou seja, era uma iniciativa localizada num laboratório, ou num grupo de pesquisa, ou num curso de pós-graduação específico, mas não havia um coletivo na universidade que unificasse esses esforços e de alguma forma coordenasse um pouco os trabalhos, principalmente no sentido de encontrar colaboração, né, para que as coisas pudessem acontecer de uma maneira mais rápida e aprofundada do que realmente interessa para a sociedade brasileira. A universidade cumpre muito a função de ser um espaço de debate e discussão de ideias para que a gente possa oferecer à sociedade algumas soluções aos grandes problemas que a gente enfrenta. E a Unifesp, dentro do âmbito das universidades públicas, não podia fugir esse desafio e, portanto, a gente batalhou aqui internamente, propôs e, de alguma forma, conquistou, isso foi uma conquista mesmo, de alguns colegas que se juntaram na ideia de criar uma cátedra na universidade que pudesse ser o nosso coletivo principal para que temas como democracia, sustentabilidade e outros temas afins pudessem ser tratados de forma sistêmica, complexa, como deve ser. A Cátedra Sustentabilidade surge aqui na universidade com dois intuitos importantes. Esse que eu estou contando para vocês, de ser um espaço coletivo interno, de ponto de troca, né, de experiências e de colaboração recíproca em diversos centros de pesquisa e ensino aqui da universidade, mas principalmente, eu acho que esse é o objetivo que eu me orgulho mais, né, como coordenador da cátedra agora, de estar conseguindo vencer, é derrubar os muros que separam a universidade da sociedade civil, para que nós possamos estabelecer parcerias com outros diversos órgãos do primeiro setor, do segundo setor governamental e também das próprias universidades e terceiro setor, que são as organizações não governamentais, para que nós pudéssemos estabelecer parcerias e colaboração recíproca para que objetivos comuns possam ser atingidos. E esse curso nasce um pouco dentro dessa lógica. A aproximação que nós tivemos agora já há algum tempo com o Instituto Democracia e Sustentabilidade, o IDS, e um namoro recíproco, né, de que a gente pudesse fazer um trabalho conjunto, de oferecer pelo menos um curso inicial e depois algumas outras parcerias que vão ser um desdobramento natural desse curso, ela se consolida no dia de hoje com a abertura deste nosso primeiro espaço de extensão, e nós estamos recebendo os alunos e alunas que aceitaram esse desafio de construir com a gente um espaço de colaboração recíproca. Unifesp, IDS e participantes do curso. Estamos todos agora, de alguma forma, unidos num trabalho colaborativo de tentar formar lideranças. O Ricardo vai falar bastante sobre a importância de lideranças para que a gente possa aí oferecer esse serviço para a sociedade brasileira e mundial que está carente dessas soluções. Eu estou improvisando, né, a minha fala, porque eu acabo de chegar de uma viagem de 120 dias pela Amazônia. Confesso para vocês que eu estou brincando com todo mundo que me pergunta como é que foi, se eu já voltei. Eu falo assim, o corpo está presente, a alma está chegando alguns dias aí, logo logo ela está por aí, porque a imersão que eu fiz na Amazônia foi uma imersão solitária, uma mochila nas costas, uma rede e percorrendo algumas comunidades que são, entre aspas, invisíveis, em busca justamente de conhecer pessoas que estão em posições de liderança nessas pequenas comunidades aí espalhadas pela Amazônia, em busca de soluções sustentáveis para o estabelecimento de cadeias produtivas. Esse era o meu objetivo como pesquisador, como pessoa e como, de alguma forma, educador também, recolher experiências
para que eu possa compartilhar com vocês um pouco isso e verificando em loco, né, ele indo lá na Amazônia e ficando 3, 4, 5 dias em comunidades indígenas, em povos ribeirinhos, nas cidades amazônicas, tanto das capitais como nas cidades do interior, uma coisa me chamou muita atenção, né, me chamou muita atenção. Primeiro, as coisas só estão acontecendo localmente, como o Edu falou, por conta de algumas lideranças locais que estão de alguma forma entendendo que precisam resolver ali mesmo os seus problemas. As coisas não estão vindo por políticas públicas, não estão vindo de investimento internacional, não estão vindo de grandes resoluções dos tratados que estão sendo feitos nos encontros anuais, bianuais que a gente faz, diplomáticos e outros técnicos que acontecem no mundo. Essas soluções que estão sendo discutidas não chegam no território. As pessoas estão tendo que resolver os seus problemas ali mesmo, nos seus pequenos espaços de atuação. E nesses momentos as lideranças fazem toda a diferença. Eu fiquei feliz em constatar que, vou chutar um número bem próximo da realidade que eu verifiquei, cerca de 70% das lideranças, algo próximo disso, locais na Amazônia, são lideranças de mulheres. Mulheres que estão encabeçando projetos, que estão arregaçando as mangas e fazendo o que é necessário ser feito para tentar conquistar qualidade de vida para as pessoas que moram nessas comunidades. Essas lideranças estão encontrando soluções locais muito interessantes e que podem, né, na somatória dessas pequenas iniciativas, dar uma escala muito interessante de soluções amazônicas para a nossa economia capitalista, globalizada, esse grande nó que nós entramos como civilização. Talvez as soluções sejam inspiradas nessas soluções locais que, somadas uma com a outra, podem nos dar alguma diversidade, né, de caminhos possíveis para que a gente encontre aí soluções para os macro problemas das nossas mega cidades como São Paulo e outras aí. E a segunda coisa que eu pude perceber ali, além das lideranças, principalmente femininas, estarem encabeçando esse projeto e, portanto, um curso que forma lideranças, eu vejo como fundamental para que a gente realmente aponte caminhos de solução aí. Outra coisa importante que eu notei ali é que a nossa visão de sustentabilidade construída ao longo da história, né, desde o desenvolvimento sustentável, dos primeiros relatórios produzidos pela ONU, avançando para a ideia das diversas dimensões que esse desenvolvimento precisa ter, social, econômico, ambiental, ético, cultural, enfim, essas dimensões todas, esse debate amadurecido nos últimos 30, 40 anos internacionalmente, isso aponta para macro caminhos, mas está me parecendo, né, isso ficou muito claro para mim nessa viagem de imersão na Amazônia, de que talvez o caminho não seja exatamente uma macro solução. A gente deve encontrar realmente uma forma de organizar a nossa economia, a nossa sociedade. As soluções precisam estar equilibradas no âmbito local. No âmbito local, talvez ali a gente consiga resolver mais facilmente os problemas globais, entre eles até a questão do carbono, aquecimento global, entre resíduos sólidos, enfim, tantos outros, produção de alimentos, energia. Essas macro questões, elas podem e devem ser resolvidas, me parece, nesse âmbito micro, dos locais pequenos, com soluções pequenas, para que a gente possa voltar a uma prática da humanidade, de tentar encontrar o caminho necessário para um bem-estar humano entre os nossos pares, dos nossos companheiros, né, de comunidade. Ali talvez esteja a solução. E para isso, o sentido da liderança, a formação de liderança seja importantíssimo e o caminho necessário, único, para que a gente possa realmente compreender o momento histórico que nós estamos vivendo e como é que a gente vai tentar sair desse nó que a civilização nos colocou. A minha missão era um pouco apresentar, né, a Cátedra da Sustentabilidade, de onde ela nasce aqui. Ela nasceu da ideia de fazer esse coletivo, a parceria que agora se consolida com o Instituto de Democracia e Sustentabilidade. Nós temos outras parcerias que estão sendo desenvolvidas e já em prática alguma. Nós temos uma parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo, num curso de especialização que nós criamos, que se chama Educação Socioambiental. Já vai agora para a segunda turma, nós já concluímos junto com a UmaPaz, a Universidade do Meio Ambiente e da Cultura da Paz, que é um departamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Nós estamos, nesse momento, daqui a uma semana, começando as aulas da segunda turma
É uma parceria com o órgão público, agora uma parceria com uma organização não governamental importante no Brasil, e outras que estão sendo delineadas com o SESC, com outras prefeituras do interior de São Paulo, enfim. Nós estamos caminhando no sentido de aproximar a universidade da sociedade e, de alguma forma, também, com esse projeto, colaborando para a formação de lideranças. Portanto, esse curso está bem dentro do objetivo maior da nossa cátedra, que é disseminar, né, capilarizar o debate sobre sustentabilidade, que é o foco principal do nosso órgão, o departamento aqui. Eu, particularmente, acompanho a temática ambiental, socioambiental e agora da sustentabilidade. Os nomes foram mudando ao longo do tempo. Desde 1982, boa parte dos alunos e alunas que fazem o curso talvez não tivessem nascido ainda, mas eu já estava lá na militância, participando de um acampamento de protesto pelo enchimento do lago da usina de Itaipu, um protesto ambientalista que se batizou de Quarupi pelas Sete Quedas, porque o Parque Nacional das Sete Quedas foi inundado, desapareceu sob as águas da usina de Itaipu. Eu estava lá nesse acampamento e foi ali que talvez eu tenha dado o primeiro clique, né? Agora há 41 anos atrás, de que era importante a gente de alguma forma se preocupar com a temática ambiental, e desde então vim acompanhando os grandes momentos em que essa temática foi sendo discutida, passando pela Rio 92, passando depois pela Rio +20 aqui no Brasil, acompanhando à distância, às vezes presencialmente, todos os encontros internacionais, né, as COPs e outros espaços de discussão da temática ambiental. A gente acompanha isso há bastante tempo, muito interessado nisso, militando nessa área, educando na universidade, na escola fundamental sobre essa temática. E, portanto, a gente entende muito que a transformação só se dará pela educação. É uma perspectiva pessoal minha, né, de que a educação ambiental, a educação socioambiental é o ponto fundamental para a mudança de paradigmas, para essa transformação. E as lideranças precisam ser educadas para se tornarem lideranças e carregarem uma bagagem conceitual importante acumulada ao longo das décadas todas aí pela uma geração que é minha, que é do Ricardo, e que agora está querendo passar o bastão, porque nós já estamos um pouquinho cansados, né? Não muito, mas um pouquinho, e precisamos e temos esperança que as novas gerações é que vão dar conta desse recado aí. Acho que para uma mensagem inicial, bem improvisada, como eu falei, a alma não está aqui ainda, está lá na Amazônia, mas dentro do meu embaranhado de ideias aqui, eu acho que deu para vocês perceberem que a gente está muito animado, muito empolgado, querendo investir bastante nas formações que nós teremos nos diversos módulos desse curso nosso, que é breve, que é rápido, mas que certamente vai dar grandes desdobramentos na vida de cada um dos participantes. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Ricardo, é com você. A gente vai falar depois novamente todo mundo junto aqui, na hora que nós fazer uma rodada de perguntas, e aí a coisa vai ficando um pouco mais concreta na cabeça de todo mundo. Obrigado, Gisman. Olá, o som está ok? Ótimo. Bem-vindas, bem-vindos, as pessoas que estão presentes, as pessoas que estão fora. É um enorme prazer estar começando esse programa com vocês. Qual foi a nossa inspiração? Ao convidar vocês para preencherem a proposta, fazerem a proposta que vocês fizeram, vocês entraram num processo de seleção, então vocês são parte, né, de um grupo grande que participou desse processo seletivo. A ideia é ajudar vocês a desenvolverem a liderança que vocês já têm nos projetos que vocês já estão envolvidos e envolvidas, de forma que esse curso as inspire e os inspire a colocar no mundo alguma coisa que vocês achem realmente relevante e que pode contribuir para um futuro melhor. Essa é a ideia desse curso. Nós temos uma inspiração nesse curso de utilizar a metodologia da teoria U, do Otto Scharmer, alguns de vocês devem estar familiarizados. E a ideia da teoria U é que a primeira parte do curso a gente faz uma imersão numa série de informações e teses, de ideias e propostas, e depois nós temos um momento em que vocês vão metabolizar tudo isso e vão começar a trabalhar os seus próprios projetos. A gente vai ajudar
nesse processo até o final, onde esses projetos vão ser apresentados. Então, essa é a ideia do curso. Então, toda a fala que eu vou ter hoje com vocês, que o Zisman teve, que o Eduardo teve, é com lideranças que vão fazer diferença nesse mundo. Olha para cada um de vocês, para vocês, eu estou olhando tanto, vocês estão me olhando, mas vocês vão fazer a diferença. Essa é a nossa crença, a gente parte desse princípio. E quando nós olhamos o mundo daqui para frente, nós estamos no ano de 2023. Nós temos pelo menos 77 anos ainda para o final do século, né? Vocês devem estar se perguntando, bom, como é que esse mundo se tornou isso que nós estamos vivendo hoje? Crise climática, a questão da desigualdade social, as dificuldades de viver em cidades. Bom, nós olhamos para o mundo como um mar de ameaças. E, ao mesmo tempo, por que nós chegamos onde nós chegamos? Né? Quer dizer, eu poderia ir até a Revolução Industrial, eu poderia puxar todo o século XX, podia puxar os conflitos mundiais, tipo a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Acordo de Bretton Woods, eu podia ir longe, né? Mas nós vamos olhar a partir do momento em que a humanidade começou a tomar consciência de que esse modelo de civilização que nós temos está levando à morte. E não é só um risco para a humanidade, é um risco para todas as espécies vivas no planeta. E nós não vamos aqui ficar fazendo um discurso antissistema, e etc. Nós vamos entender por que o modelo civilizacional que nós temos nos trouxe até aqui. Quais as razões? E nós vamos explorar possibilidades daqui para o futuro, o que pode ser feito. E daí porque a imbricação entre democracia e sustentabilidade. O que significa isso de verdade? Qual o modelo mental que nós precisamos utilizar para utilizar o melhor da democracia para criar um mundo sustentável? Porque o grande deslocamento, olha o paradoxo, o grande deslocamento que nós estamos tendo é que até hoje nós sempre acreditamos que o ser humano era o centro de tudo. Mesmo documentos fabulosos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos colocam o ser humano como aquela espécie que tem direito a tudo. A moradia, a alimentação, a casa, e etc, etc, etc. O que nós aprendemos nesses últimos 60 anos? Que a persistir essa visão centrada no ser humano, antropocêntrica, nós estamos extinguindo a vida no planeta. Então, a questão essencial agora não é mais só os direitos humanos, são os direitos à vida. E nós vamos explorar um pouquinho mais isso quando nós falarmos um pouco da Carta da Terra, que seria o novo modelo ético que se coloca hoje, substituindo um pouco a visão antropocêntrica que, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem. E, ao responder essa grande pergunta, qual é o modelo de civilização que nós precisamos, que tenha a vida como centralidade, não só apenas uma das suas espécies, nós vamos começar a olhar para o mundo de uma forma diferente. Então, é um pouco isso que nós vamos fazer nesse pouco tempo que a gente tem aqui. E vou falar também no final sobre o pensamento sistêmico, o que é e por que ele é tão importante na condução desse programa que a gente vai fazer com vocês. O pensamento sistêmico é absolutamente central para a sustentabilidade e central para a questão da democracia. Então, é um pouco isso que nós vamos conversar, e o grande paradoxo que eu falei se dá porque exatamente no momento em que a gente tem que colocar a vida como centro de tudo, é o momento em que a era do planeta entra no antropoceno. Quer dizer, a influência do ser humano foi tamanha
que está mudando o próprio ecossistema planetário. E é exatamente nesse momento que o ser humano tem que compreender que o seu papel é servir a vida se quiser sobreviver, né? Então, esse é um paradoxo que nós vamos explorar um pouquinho. O que eu vou fazer agora, né? Eu vou passar rapidamente por 60 anos de história, muito rapidamente. E eu estou trazendo para vocês podem ver aqui, IBGC. Eu estou trazendo material que eu uso com as lideranças empresariais, os conselheiros, os CEOs de empresa, os diretores das empresas, que são aqueles que estão associados ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, exatamente o material que eu trabalho lá, eu vou trabalhar com vocês, porque o nível de percepção do porquê estamos aqui e aonde começou a surgir essa ideia de desenvolvimento sustentável, ESG e etc., tem raízes lá atrás. Então vocês vão ver que a minha geração, Zisman e etc., não ficamos só perdendo tempo e fazendo mal para o planeta. A gente tentou muitas coisas, né? Como vocês vão ver, e estamos também criando bases para que vocês façam muito mais que a nossa grande expectativa. Então vamos lá. Qual foi a primeira manifestação reconhecida internacionalmente ligada à questão do meio ambiente? Foi o famoso livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, nos Estados Unidos. Antigamente, lá na década de 50 e 60, a detetização se dava com DDT sendo bombado na rua pelos caminhões, né? E ela foi a primeira a estabelecer uma relação entre problemas de saúde e dedetização em massa, tanto é que depois o DDT foi banido. Lá na década de 60 ainda, né, no final da década de 60, foi criado o Dia da Terra, em 1970, e aí ocorreu talvez o primeiro grande marco, né, Zisman, que foi Estocolmo 72. Estocolmo, hoje nós estamos acostumados com as COPs, né? Estocolmo 72 foi a primeira COP. Foi a primeira vez que as Nações Unidas convocou todas as lideranças do mundo para discutir a situação do meio ambiente. A grande liderança na época foi Maurice Strong, e grandes lideranças estavam presentes em Estocolmo 72. E a partir dali começou a se ter uma ideia de que o ser humano tinha sim impacto em relação ao meio ambiente. A década de 80, ela trouxe entre 70 e 80, poucas coisas aconteceram, mas a década de 80 trouxe uma coisa muito importante, que foi o início da revolução tecnológica. Hoje a gente pega nossos celulares, fica mexendo nos nossos celulares, né, vocês estão aí nos assistindo, tudo, enfim, parece muito simples e muito fácil, mas até 84, 83, 84, não existia nada disso. Não existia essa virtualidade, não existiam os equipamentos que a gente usa hoje. Foi quando começou a revolução tecnológica. E qual foi o grande impacto da revolução tecnológica? Que começou a se pensar uma relação diferente das pessoas com as empresas, das pessoas com a produção. Os meios de trabalho começaram a mudar, as pessoas começaram a trabalhar de forma mais criativa, com maior liberdade. E isso foi extremamente importante para o que veio a ser depois uma nova estrutura das organizações. Bom, vou passar rapidamente aqui. Começaram as primeiras publicações de livros falando sobre responsabilidade social. Surge, no final da década de 80, uma organização muito importante na Califórnia, chamada World Business Academy, que foi a primeira organização a fazer uma conexão entre empresas e impacto na sociedade e no meio ambiente. O lema do World Business Academy era Business for the Whole, né? Quer dizer, negócios para o todo. Foi o primeiro esforço de dizer, espera um pouquinho, produzir tem impacto. E esse impacto ele pode ser deletério. Depois, um grande empresário americano chamado Ray Anderson,
que foi fundador de uma grande empresa de carpetes sem interface, chegou a dizer, numa reunião de empresários, de que a principal atividade empresarial era saquear a natureza. Literalmente, saquear a natureza. Ele quase foi linchado inclusive está no YouTube, se vocês quiserem assistir essa fala dele. Então, na década de 80, começou a haver um primeiro de que as empresas não eram ilhas, elas não estavam descoladas de uma série de problemas que haviam na sociedade, principalmente na natureza. E um evento ambiental importante, na década de 80, foi o Protocolo de Montreal, definindo as medidas para a redução do buraco de ozônio. É uma coisa que vocês talvez nem se lembrem mais, mas tinha aquele gás, né, dos sprays, né, como era o nome do gás, mano? CFC, né, que abrindo um buraco de ozônio no planeta. E foi a primeira vez que houve uma mobilização internacional para banir esse gás e efetivamente se fechar essa camada de ozônio, foi no Protocolo de Montreal. Bom, vem a globalização na década de 90. Até a década de 80, nós não vivíamos um mundo interconectado. A percepção que nós tínhamos do mundo era muito mais filtrada pela nossa perspectiva nacional. A década de 90 traz a questão da globalização, e com a globalização nasce o Protocolo de Kyoto. É a primeira vez, né, e o Zisman colocou isso muito bem numa conversa que a gente estava tendo hoje, primeira vez que a humanidade olhou para a questão das emissões e disse: isso é sério, né? Não sei se vocês viram um filme, que agora está ficando até meio velhinho, né, Zisman? Que é o filme que o Al Gore lançou, e é uma verdade inconveniente, onde ele mostra um pouco essa história das emissões, né, e o quanto as emissões podiam nos levar para situações muito complicadas. Bom, nós tivemos o Protocolo de Kyoto, as empresas começaram, o mundo começou a perceber que a forma com que as empresas operavam nos países desenvolvidos e no terceiro mundo, ou no mundo em desenvolvimento, era completamente diferente. Tem um livro chamado Canibais de Garfo e Faca, do John Elkington, que fala dessa simetria e o quanto as multinacionais estavam aprofundando a força da pobreza e a questão ambiental. E eu não vou ser exaustivo, mas eu devo dizer para vocês que foi na década de 90 que o mundo tomou consciência que a questão ambiental era séria. E na virada da década de 90 para 2000, pode passar os slides, nós tivemos muitas iniciativas importantíssimas no sentido de orientar as empresas e orientar as organizações para terem um compromisso com as questões socioambientais. Então, no nível da ONU, nós tivemos os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio para o combate à pobreza. A própria ONU criou o Pacto Global, porque o sistema multilateral não conseguia falar com as empresas. Então, era importante criar um mecanismo de conexão com as empresas com o sistema multilateral. E o Pacto Global estabelece 10 princípios norteadores de responsabilidade socioambiental para que as empresas pudessem dialogar com o sistema multilateral. Nasce o Pacto Global das Nações Unidas e nasce todas essas iniciativas aqui, que eu não vou cansar vocês com elas. E a gente ia bem, né, Zisman? Na década de 2000, né, até a primeira metade da década de 2000, nós achávamos que nós íamos resolver o problema. Viu, Eduardo? Enfim, né, era um momento promissor. Aí vem 2006 e nasce o primeiro relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas. E os cientistas dizem: vocês estão indo além do que vocês deveriam ir e o negócio é sério.
E o governo do Tony Blair, primeiro-ministro do Reino Unido, encomendou um programa, um estudo que acabou se tornando chamado relatório Stern, que mostrava que se o mundo não encontrasse uma saída sustentável, os impactos que o IPCC já estava demonstrando iriam gerar bilhões de prejuízos, né? E o mundo acorda para a questão do meio ambiente seriamente a partir da segunda metade de 2006. Então, nós achávamos que estava indo bem, porque as empresas estavam sendo reguladas, estavam se desenvolvendo ferramentas para a gestão responsável das empresas, mas vem esse relatório e o mundo, principalmente em 2009, na COP de Copenhague, percebe que precisa fazer alguma coisa radical em relação às emissões. Mas aí o que acontece? Pode passar. Vem a crise financeira, né? E a crise financeira global de 2008 deu uma paralisada geral em toda essa discussão, né? E o tema de governança e compliance começa a se tornar mais importante do que a discussão sobre responsabilidade social empresarial. E aí vai, né, não vou cansar vocês de novo, até 2015, onde finalmente em 2015 são lançadas as ODS, que o Zisman também lembrou muito bem, é uma oitava acima da Agenda 21 de 1992. As ODS são uma releitura mais aprofundada, detalhada, consubstanciada da Agenda 21, que foi lançada na Rio 92, e nasce o Acordo de Paris. De 2015 até recentemente, até a pandemia, a agenda era governança, compliance e ODS. Aí vem a pandemia. Pode passar. Bom, aí o Fórum Econômico Mundial disse, gente, está tudo errado. Não foi a esquerda que falou que estava tudo errado, não foi os países socialistas que falaram tudo errado. A meca do capitalismo global chegou à conclusão que está tudo errado, né? E o fundador do World Economic Forum, que é o Klaus Schwab, escreveu um livro chamado Capitalismo Stakeholders, do capitalismo de shareholders, né, de acionistas, para o capitalismo das partes interessadas. Porque finalmente se chegou à conclusão de que a forma tradicional de se fazer negócios era tóxica e criava muito mais desigualdade social, impactos negativos em relação à natureza, etc., do que coisas positivas. E a ideia, e a pandemia, de uma certa forma, deixou isso claro. A pandemia deixou duas coisas muito claras. Primeiro, o quanto os processos disruptivos, a partir do desequilíbrio do ecossistema, pode levar a vida no planeta a risco. Isso foi um ponto. O outro ponto foi o quanto a colaboração internacional, intersetorial, dos cientistas, da economia, com o conhecimento, podiam resolver problemas também no espaço de tempo relativamente grande. Então, foi um momento de se repensar o sistema. Pode passar. Então, todo mundo, e é isso que eu gostaria de desmistificar aqui para vocês, todo mundo está confuso, né? Essa nova cultura empresarial, governança socioambiental, o ESG, é importante, é muito legal, mas não resolve o problema estrutural, que é compreender que nós precisamos desenvolver um sistema que tenha a vida como centralidade. E a partir da vida como centralidade, todo o resto vem, inclusive a prosperidade. Pode... Não, aqui não é... Pode encerrar.
Bom, então, o que eu gostaria de dizer para vocês nessa primeira parte da aula é que o que nós estamos vivendo hoje não é resultado da inconsequência. O que nós estamos vivendo hoje é resultado de uma tomada lenta de consciência de que o sistema econômico, social que nós adotamos não vai vingar mais. Está chegando ao seu fim. E o que nós vamos colocar no lugar? Esse é o grande tema de hoje, não só da aula, mas da nossa sociedade. Bom, eu, Zisman, que estamos, enfim, nesse ônibus, há mais décadas, nós temos percebido que o conceito de sustentabilidade é um conceito bastante avançado, sob o ponto de vista da regeneração daquilo que nós destruímos e da sustentação dos pilares que podem vir a sustentar a prosperidade e o equilíbrio dos ecossistemas e da vida do planeta. Tem um documento que, se vocês não leram, gente, se preparem, porque é um dos documentos mais lindos jamais escritos, que é a Carta da Terra. A Carta da Terra foi escrita entre 92, o encontro do Rio de Janeiro, e a década 2000. Foi um documento produzido pelas melhores cabeças do planeta, de diversos países. É linda a história da Carta da Terra. E a Carta da Terra mostra o caminho. E começa, inclusive, nós somos uma comunidade global. Começa assim, nós somos uma comunidade global. E vai desenvolvendo todos os passos necessários para o desenvolvimento sustentável. De uma certa forma, esses passos estão expressos nas ODS, mas as ODS não trazem a dimensão ética e dos valores que a Carta da Terra traz. E por isso que a Carta da Terra é tão importante. E queria finalizar dizendo o seguinte: para que haja desenvolvimento sustentável, nós precisamos um outro modelo mental. Qual o modelo mental que nos orienta até a disposição dessas cadeiras na sala está dentro desse modelo mental? Qual o modelo mental que nos orienta desde a Revolução Industrial? Visão cartesiana, matemática, linear, etc, etc. Vocês já estão cansados de saber disso. Só que para que nós possamos compreender a sustentabilidade na sua expressão mais completa, nós temos que usar o pensamento sistêmico. Qual a diferença entre pensamento linear e pensamento sistêmico? Enquanto o pensamento linear, mecânico, ele está preocupado com os componentes de um dado sistema, o pensamento sistêmico está preocupado com as relações entre esses componentes e como é que essas relações transformam a natureza de cada um dos componentes, mudando o próprio sistema. Essa é a grande diferença entre o pensamento mecanicista e o pensamento sistêmico. Enquanto o pensamento mecanicista ele está preocupado como as partes se complementam, o pensamento sistêmico se preocupa com uma relação entre essas partes, modifica a própria natureza dessas partes. E o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é uma área do conhecimento, e nós temos aqui um dos grandes especialistas, que é o Zisman. É uma área de conhecimento que é transversal. Envolve vários conhecimentos, várias disciplinas. Sustentabilidade é biologia, sustentabilidade é ecossistema, sustentabilidade é a visão de impactos e processos dos ecossistemas,
Sustentabilidade é deposição de resíduos, sustentabilidade é economia circular, etc, etc, etc. Bom, como é que nós... Eu fui formado pela GV em administração pública. Quando eu era estudante, me ensinavam que o principal objetivo das organizações é dar lucro para os acionistas, né? Então a gente só pensava naquilo, né? Tudo que nós fazíamos só tinha um objetivo, que era otimizar o resultado da organização. A abordagem sistêmica é completamente diferente. Quais são os elementos e a relação entre esses elementos que possibilitam a continuidade e a perenidade de uma certa situação, de um certo negócio, de uma dada sociedade, de uma dada comunidade, assim por diante. Então, a sustentabilidade, ao ser transversal, multidisciplinar, implicando no pensamento sistêmico, ela exige diversidade para poder ser compreendida. E a diversidade, ela encontra a sua expressão máxima na democracia, né? Democracia tem muitos problemas. Eu não vou parafrasear o Churchill, que está todo mundo cansado de saber, que democracia é um péssimo sistema, mas é o melhor comparado com todos os outros. Frase do Churchill ainda na década de 50. Né? Mas o fato é irrecorrível. Não dá para pensar, não dá para ter pensamento sistêmico fora da diversidade. Por quê? Porque você tem viés. Como é que você vai poder compreender um sistema se a sua abordagem desse sistema já nasce enviesado? E é justamente o contraditório que permite que possamos compreender a amplitude dos elementos que determinam uma solução sustentável para alguma questão que, enfim, está nos desafiando. Então, se nós não tivermos diversidade, nós não tivermos pensamento divergente, nós não vamos ter uma inteligência coletiva que opere no seu máximo. Então, tem é uma lei, né, da tecnologia, a lei de... não é a lei de Moore. O Moore é a lei de Gilder, que era um tecnólogo na década de 90 que disse que a capacidade de processamento de uma rede de computadores está na razão quadrada do número de computadores dessa mesma rede. Então, se eu tenho um computador, eu tenho uma capacidade de processamento. Se eu tenho 2, eu tenho o equivalente a 4. E assim por diante. E não é muito diferente com a inteligência artificial que nós estamos vendo. O que é inteligência artificial, senão a capacidade de processar bilhões de dados e informações simultaneamente? Não haveria inteligência artificial se não houvesse diversidade, se não tivesse bilhões de bancos de dados que pudessem alimentar essa inteligência artificial. A mesma coisa em relação à sustentabilidade. Como é que nós podemos ter uma solução sustentável para alguma coisa se nós não agirmos na expressão máxima da diversidade que é a democracia? Democracia, como eu disse, tem muitos problemas, muitos desafios, mas é o espaço, é o locus, onde a diversidade é exercitada e a liberdade para exercitar a diversidade se dá. Por isso que sustentabilidade e democracia são indissociados. Essa é a razão. Por isso que nós fundamos o IDS, né? Porque não dá para pensar no verde, no meio ambiente, na regeneração ambiental, se nós não tivermos uma sociedade diversa. E não dá para se trabalhar uma sociedade diversa apenas se ela não tiver um compromisso com a sua própria perenidade, com a sua própria continuidade. Então, a relação entre democracia e sustentabilidade, ela é completa. E esse é o exercício. Quanto mais livre
e diversa for uma sociedade, maior capacidade de sustentabilidade ela tem. O Zisman estava falando da experiência dele agora da Amazônia. Ele não contou 1/10, 1% do que ele estava contando para nós no café, né? Onde isso aqui é tão verdadeiro. Como é que organizações diversas, operando a partir das condições dinâmicas de um dado ecossistema, conseguem criar condições de subsistência e se conectar em redes a partir daquela realidade, criando redes de prosperidade. Isso é sustentabilidade, isso é democracia, porque se as comunidades não tivessem essa liberdade, provavelmente não se conectariam a essas redes. Então, gente, nessa aula inaugural, nós queríamos fazer um pouquinho esse desafio para vocês. O que nós estamos pensando hoje é resultado de pelo menos 6 décadas de reflexão sobre a necessidade de se rever o sistema. E as próximas 6 décadas são décadas absolutamente decisivas para a humanidade. E essas são as décadas de vocês. A do Zisman e minha já estão indo, né? Essas são as décadas. Esse é o mundo que vocês vão viver, né? E qual é a atitude que vocês vão ter diante desse mundo? Né? Se conectar cada vez mais virtualmente e se abstrair dele, ou serem agentes de transformação desse mundo na direção de um modelo o mais sustentável possível? Esse é o grande desafio desse curso. E esse é o diálogo que a gente quer ter com vocês pelas próximas 12 aulas. Muito obrigado. Eduardo. Muito obrigado, Zisman. Muito obrigado, Ricardo. Mais uma vez, boas-vindas a todas e a todos vocês. A gente teve um probleminha técnico no começo, então vocês não me viram. Mas foi até bom por um lado, parafraseando o Ricardo, as pessoas que estão aqui presentes puderam ver todo o nervosismo acumulado nos últimos 6 meses, que foram decisivos para a preparação desse curso. E os próximos 6 também serão muito importantes para a gente desenvolver várias ideias bacanas, várias soluções inovadoras para o campo socioambiental. Então, estou muito contente da gente ter dado um pontapé inicial nesse curso com tanta qualidade, com 2 falas muito interessantes para a gente. Então, para o pessoal que está assistindo no YouTube, eu queria pedir 2, talvez 3 coisas para vocês. A primeira é para vocês se inscreverem no nosso canal, para verem mais aulas e vídeos interessantes como esse, e também curtirem o nosso vídeo. Para aqueles que são alunas e alunos do curso, por favor, deem um oizinho no chat, falando: oi, sou aluno do curso, para a gente registrar a presença de vocês. Para o pessoal presencial, depois eu falo com vocês, para a gente fazer isso também, tá? E agora, como prometido, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Eu recolhi algumas perguntas que vocês fizeram no chat, mas fiquem à vontade para fazer algumas mais. Mas queria primeiro perguntar se alguém aqui que esteve presencialmente, claro que vão ter prioridade sobre vocês, estamos todos aqui na Unifesp. Queria saber se vocês querem fazer alguma pergunta. Se quiserem, levante a mão, a gente leva o microfone até vocês, para o pessoal do YouTube ouvir vocês também. Não tem problema, para a gente quebrar o gelo, temos perguntas do chat. Então, vou pegar aqui as perguntas. Começando com a pergunta do Ângelo Lima. Ele faz uma pergunta: o quanto existe de responsabilidade na aplicação de uma economia liberalizante para chegarmos onde estamos nesse século, com alta desigualdade social, poluição das águas, desmatamento, etc. Ele complementa: basta apenas mudar o modelo mental para termos sustentabilidade, ou se trata também de interferir no modelo econômico? Então, eu vou dar um pontapé inicial e o Zisman, por favor, me complemente. Tem um livro de um autor futurista chamado Alvin Toffler, que escreveu o livro A Terceira Onda. Esse livro foi lançado no início da década de 80. E nesse livro ele diz: gente, o problema não é
economia liberal ou socialista. O problema é a industrialização. É a economia baseada na industrialização, porque tanto economia liberal, desenvolvimentista ou do planejamento socialista produziram os mesmos efeitos sobre o planeta, né? Sejam ambientais, sejam sociais. Sociais, podemos até considerar que os países socialistas tiveram alguns ganhos iniciais, né? Mas o custo da liberdade acabou, de uma certa forma, tendo o seu preço, né? E a economia liberal, ela pode ter trazido sociedades pseudo-afluentes, mas, ao fim e ao cabo, como nós acabamos de ver, está devendo muito, né, para a humanidade e para o meio ambiente e para as espécies vivas do planeta como um todo. Então, não é uma questão de uma opção A ou B dentro do capitalismo tradicional. É um novo modelo de desenvolvimento que nós estamos sendo convocados a inventar, a criar. Esse é o grande desafio. Não sei, Gisman, se você concorda. Está falando aí, está pegando? Ainda não, agora está pegando. Bom, é isso, Ricardo. A pergunta é bem específica se o modelo mental é suficiente, né? Ou precisamos mexer no sistema econômico, né? Acho que tem uma questão do paradigma e da prática, né? Acho que é aí que está a grande pergunta. Perfeito. Né? E eu entendo que é preciso mudar a prática, sem dúvida nenhuma, mas não se muda a prática sem mudar o paradigma, porque um paradigma estabelecido, uma forma de entender o mundo, no qual o ser humano é central, e qualquer coisa que a gente faça na economia é voltado exclusivamente para sustento de uma humanidade que não se preocupa com o limite do planeta, isso dentro do modelo, como você falou, Ricardo, tanto socialista como capitalista liberal, os dois modelos têm o mesmo princípio, né? O princípio do crescimento sem limites, o crescimento permanente. E a ideia de sustentabilidade é justamente a ideia de impor um certo limite ao crescimento, parafraseando o primeiro relatório lá do Clube da ONU, né? Enfim, de 72 já, né? A ideia de que nós precisamos impor um limite ao crescimento econômico e de uso dos recursos naturais, sem com isso abrir mão da qualidade de vida humana, mas entendendo que a qualidade de vida humana só estará associada à qualidade de vida do planeta, porque nós somos parte dele. Então, a ideia do pensamento complexo, do sistêmico, implica que você pensar de uma maneira em que o ser humano, para ter bem-estar, precisa garantir bem-estar para o planeta como um todo. E isso exige uma mudança de forma de organizar a economia. Então, tanto o capitalismo como o socialismo precisam, de alguma forma, transformar os seus meios de produção e consumo para que eles caibam dentro do limite de reposição que o planeta tem. A ideia de ciclo, né, que é presente no conceito de sustentabilidade, a palavra sustentabilidade implica continuar ao longo do tempo. Isso é possível nas leis da física, desde que você garanta que o que é gasto é reposto. Haja um ciclo, né, de reposição e que o ser humano faça parte da possibilidade dessa reposição. Então, o problema da industrialização, como você coloca, é que ela não leva em consideração esse desgaste dos recursos. Então, nós estamos produzindo de uma maneira a consumir mais do que o planeta consegue repor. Esse pequeno ajuste do modelo de produção, e aí eu concordo que precisamos mexer no modelo de produção, ele talvez seja suficiente para que a gente consiga, de alguma forma, dar continuidade a um modelo, seja capitalista ou socialista, incorporando a variável da sustentabilidade. Nós estamos falando aqui de uma forma de pensar que não interfere muito nos modelos econômicos já criados há 200 anos na humanidade, mas exige um ajuste prático, concreto, nos modelos de produção. E o que falta é esse conceito sistêmico, que não tem, e a sustentabilidade vem trazendo esse conceito. E para isso é preciso mudar os paradigmas, ou seja, o ser humano não é mais o centro, ele é parte de uma rede, ele é parte de um elo complexo, dos quais os ecossistemas garantem que ele possa existir, né, todos esses elos, incluindo a nós mesmos. Então, é preciso mudar muito o paradigma, e aí trabalha toda uma educação ambiental, todo um debate sobre ética, sobre a nossa relação com o mundo natural, que precisa ser colocada, né, sem dúvida nenhuma.
É perfeito o que o Zisman disse, porque qual é a base do pensamento liberal? Né? É o laissez-faire. Cada um tem o direito de fazer o que tem competência para fazer. Né? E não leva em consideração a relação com o outro, exatamente o que nós estamos falando agora. Estou lá em Olambra, que eu moro em Olambra, né? Tomando um café de frente para o lago. Quem conhece Olambra sabe que Olambra tem uma confeitaria imperdível na frente do lago. E de repente o frigorífico que tem na cidade, que fica num dos cantos da cidade, solta uma nuvem preta, né? Que aos poucos a lua nascendo de um lado e a nuvem preta do outro lado. Quer dizer, em nome do que e de quem, alguém tem o direito de fazer isso. E antigamente isso é considerado normal. Vocês devem se lembrar, ouvido falar, é o custo do progresso. Quer dizer, então o liberalismo usava essa tese que o custo do progresso era destruir o meio ambiente, a qualidade de vida das pessoas, criar uma desigualdade social intolerável e assim por diante. Então, é um modelo de produção, de distribuição, né? E essa visão, né, que agora, graças a Deus, está terminando, de que você pode fazer qualquer coisa em nome da economia. Não pode. Ponto. Né? E agora nós começamos a viver os primeiros anos em que isso está ficando claro. Perfeito, muito obrigado. Queria registrar aqui também a pergunta da Isabela Ferraro, que eu acho que já foi comentada também. Ela complementou a pergunta do Ângelo, né? Ela pergunta se é possível que um novo modelo econômico seja realmente sustentável se não houver uma mudança radical no modelo mental predominante, porque ela acredita que ambos são necessários. Exatamente, né? Nesse sentido. E tem um elemento importante em relação à pergunta dela, eu não sei se o Zisman quer comentar, com certeza ele vai querer comentar. Tem uma autora chamada... toda vez que eu vou lembrando o nome dela, eu lembro da Rita Hayworth. É a autora da Economia Donut. Daqui a pouco eu vou. E o que ela fez? Ela fez uma coisa simples, mas uma dessas coisas simples que é um ovo em pé. Ela diz assim: qual é o modelo econômico que não pode produzir efeitos sociais indesejáveis, tais como pobreza, como analfabetismo e assim por diante? Então essa é a base da rosca. Né? E quais são os ecossistemas que não podem mais ser utilizados para além da sua carga, né? Com risco de desestabilização e extinção daquele serviço ambiental? Essa é a parte externa da rosca. E ela criou então o que ela chama de economia donut. Se todas as operações, né, todas as atividades econômicas forem feitas com esse piso e esse teto, nós teremos uma economia muito mais sustentável. Né? É muito simples, recomendo. Alguém aqui no curso vai falar com vocês sobre isso, mas eu recomendo porque está aí a solução. Agora precisa compreender o que você precisa, qual o modelo mental e quais são os elementos desse modelo mental que precisam moldar essa nova forma de fazer as coisas. A autora é a Kate Raworth. Isso. Por isso que eu fico lembrando em Rita Hayworth. Bem, enfim, obrigado. Deixa eu complementar com... Agora então vou falar um pouco da viagem, né? Porque eu vi logo no começo, comecei no mês de abril, visitei a terra indígena dos Tembé. Os Tembé fazem parte de uma etnia que, junto com os Guajajara, divide uma grande terra indígena entre o Maranhão e o Pará. Do lado do Maranhão eles são os Guajajaras, do lado do Pará eles são os Tembé. E eu estava conversando com o cacique da aldeia, ele estava abismado, porque baixou lá um grupo internacional, com sede no Panamá, do mercado de carbono. E baixou lá uma equipe e disse que, olhando pelo satélite lá do alto, eles detectaram na terra indígena uma grande quantidade de flúor e mais uns outros minérios que tem ali próprio daquele território, que favorecem muito o crescimento de árvores. É um território especialmente fértil
para o desenvolvimento de árvores. E detectaram também pelo mapa que era um pedaço da terra indígena que estava desmatado, ou foi ocupado no passado, nesses modelos de tirar madeira e com espaço a corrente leva tudo o resto junto. E aí desceram lá e fizeram uma proposta para eles, que eles não nem acreditaram, que era assim, olha, nós temos aqui, nós somos uma empresa do mercado de carbono internacional e temos uma oferta para fazer para vocês aqui da comunidade, que é a seguinte, se vocês, aí mostrou no mapa, ó, esse pedaço da terra de vocês, a gente está querendo dar dinheiro mensal, me falou o valor, ele não quis me contar qual era o valor, mas um valor mensal, para que vocês possam olhar esse território para a gente com um único objetivo, deixar as árvores crescerem. E o cacique falou rindo para mim, eles querem me dar dinheiro para ver as árvores crescendo. Eu fiquei meio desconfiado, ele estava sinceramente desconfiado. Não é possível um negócio desse. Quer dizer, o que eu tenho que fazer? Não tem que fazer nada. O único compromisso é não cortar nenhuma árvore, você tem que ficar olhando as árvores crescerem e o dinheiro vai pingando na comunidade. E eu estou contando essa história porque me ocorre essa história do modelo liberal, o modelo ou capitalismo. O modelo de negócio não precisa mudar. Se antes a gente produzia soja e produzia pasto na Amazônia, está na hora da gente produzir floresta, produzir água, produzir chuva, serviços ecossistêmicos. A lógica capitalista pode continuar a funcionar dentro de um modelo de negócios onde a sustentabilidade possa ser a oportunidade e não o empecilho para que o capitalismo possa continuar sobrevivendo. A destruição, a crise, o limite climático, tudo isso nos coloca muito mais oportunidades do que obstáculos para o desenvolvimento dos modelos econômicos até clássicos. Extrema em Minas Gerais tem uma lei, uma política pública onde os produtores são estimulados a recuperarem as nascentes dos rios plantando árvores e se transformam em produtores de água e ganham recursos públicos através de impostos recolhidos pelos que produzem soja, e cana e laranja, entre outros produtos ali. Eles produzem água e ganham dinheiro de um fundo criado para isso. Ora, produtores de água são capitalistas, só que estão recuperando o ambiente natural em vez de destruir. Então, é possível, né, dentro até de um pensamento mais clássico, convencional, encontrar oportunidades de negócio que sejam mais sustentáveis. Mas não é uma visão liberal, né? Não é uma visão liberal. Não é uma coletiva, visão, muda o princípio. Exatamente. É uma visão econômica dentro dos princípios da sustentabilidade. Então, é um capitalismo que incorpora esses limites da sustentabilidade. E, por incrível que pareça, a Extrema cresceu muito depois disso, né? Hoje é uma das cidades de maior desenvolvimento no sul de Minas Gerais. Muito bem. Aproveitando a discussão, temos uma pergunta aqui de um conhecido nosso, Dalmar Condes, da agência Envolverde. Ele pergunta, né, alimentando a discussão que já estava sendo feita aqui, se ao invés de um novo modelo de desenvolvimento, eu acho que a fala do Zisman traz um pouco essa ideia, a gente não deveria pensar em um novo modelo de prosperidade. Eu acho que a pergunta já tem a resposta, né? É isso, a ideia o conceito de desenvolvimento durante 150 anos, ele era sinônimo de crescimento econômico. E crescimento econômico no princípio de extrair mais para produzir mais, esgotando a fonte. E nós temos que compreender desenvolvimento com uma outra perspectiva, muito mais focada no bem-estar, no equilíbrio, na qualidade de vida, na qualidade da saúde ambiental, dos ecossistemas de maneira geral. Então, desenvolvimento compreendido como uma dimensão, né, composta por muitas partes que se complementam. E entre elas também tem a ideia de bem-estar humano, bem-estar animal, bem-estar do planeta de maneira geral. Eu acho que o desafio dessa pergunta do Dal é como fazer isso que o Zisman está falando. Porque enquanto nós acharmos que é um país que tem um crescimento do PIB, é um país que efetivamente está crescendo, nós vamos cair permanentemente nessa armadilha. Né? Quanto mais desmatamento tem, quanto mais crimes tem, quanto mais acidentes climáticos. Ou quanto menos floresta tem. Menos floresta tem, o PIB está subindo. Porque o PIB capta todas as atividades econômicas, inclusive aquelas que são negativas. Então, uma economia da prosperidade precisa de outras métricas. E esse é um dos desafios que, aos poucos, como o Zisman disse, estão surgindo. A remuneração por serviços ambientais começa a tomar escala.
a ideia de que floresta produz água. Então, o agronegócio que usa a água de forma intensiva precisa ter floresta, senão não vai ter água, não vai ter alimento. Então, esses nexos que vêm de um pensamento sistêmico, né, para a sustentabilidade, começam a fazer a diferença, mas a gente ainda não tem métricas macroeconômicas seguras para o modelo de prosperidade. Muito bem. Pessoal, queria convidar vocês de novo, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, só levantar a mão, que eu vou até vocês, tá bom? Ou comentário, precisa nem ser pergunta, pode ser um comentário, comentário, um complemento, um exemplo. Se você discordar, Discordâncias. críticas, fiquem à vontade. Curiosidade. Bom, vou trazer mais uma então aqui da Beatriz Oliveira, eu acho interessante porque, e aí eu vou aproveitar para inserir também o elemento da democracia nessa discussão. Ela pergunta, as possibilidades para um novo modelo, né, que a gente está discutindo, não bateriam de frente com relações de poder que acabam sendo resistentes a mudanças no modelo de produção mental? E aí eu aproveito para complementar, né, como que a gente leva essas discussões para dentro dos âmbitos de debate democrático, para convencer todo mundo daquilo que a gente está buscando, querendo, falando, diante dos vários outros interesses contrários à sustentabilidade que a gente tem. A pergunta é de $1 milhão, né? Mas acho que a gente pode comentar. Bom, as mudanças, e pelo menos a história humana tragicamente tem demonstrado isso, vem pela dor, né, ou pelo amor, ou pelo desejo, ou pelo medo, né? E nós, vocês acompanharam isso, mesmo sendo mais jovens, muitas pessoas que rejeitavam a ideia da sustentabilidade estão começando a entender que a questão é séria, né? Esse ano está sendo emblemático na questão do aquecimento, né? Nós já tivemos em 2015 a questão hídrica, né? E ela não está afastada, e temos visto, né, situações de estiagem dramáticas. Então, está aí, o problema está aí. Nós não precisamos mais falar sobre ele. Os cientistas já falaram sobre isso, já demonstraram isso, já publicaram, né? O problema está aí. E nós estamos sendo desafiados a resolver. Então, não adianta mais a postura cética, a postura questionadora. Tudo bem, pode questionar os exageros, eventualmente, dos ambientalistas ou dos veganos. Tudo bem, pode questionar excessos de todos os lados, mas o fato é que nós estamos diante de uma necessidade de transformação profunda. Por isso esse programa com vocês aqui, né? Porque vocês fazem parte dessa mudança, né? Então, claro que a resistência, nós participamos da luta contra a ditadura. Vocês acham que era fácil? Se tinham 3 pessoas na rua, você era preso. Eu fui preso 3 vezes, né? Então, claro que lutar pela democracia debaixo de uma ditadura é um super desafio, né? Lutar pela sustentabilidade de uma sociedade que ainda é resistente às mudanças do modelo de produção, é difícil, mas é necessário. Assim como lutar pela democracia foi necessário naquele momento da nossa história. Hoje é necessário se lutar pela sustentabilidade e ser propositivo nesse processo, né? Ser liderança transformadora nesse processo. E alguns conceitos que hoje são meio que consensuais, né? Conceito de justiça, conceito de liberdade, conceito de democracia, foram conquistados depois de muita luta e contra interesses muito poderosos. E a partir de uma minoria que insistiu, esses conceitos ganharam força numa sociedade mais ampla e acabaram, de alguma forma, sendo incorporados aos direitos, às lógicas das relações humanas, de maneira geral. Sustentabilidade entra um pouco nesse rol aí, né? É um conceito relativamente novo, né? A gente está discutindo isso há muito pouco tempo. Diante de sua complexidade, precisa talvez amadurecer um pouco mais, mas é uma luta necessária, é uma luta contra poderes estabelecidos. Sempre foi assim, sempre será assim, mas a luta sempre é necessária. E o que define se ela
se a luta prospera ou definha, é a importância histórica que ela tem. Nesse momento não há nenhum outro embate que a humanidade tenha que enfrentar maior do que a ideia de garantir a sustentabilidade da sua própria existência, buscando alternativas econômicas para isso. É o que se impõe como grande desafio da nossa geração. E, portanto, não tem nem como fugir disso. Que os poderosos vão resistir, mas que o tema vai avançar, ele não tem como não ser de outro caminho, porque depende da nossa sobrevivência, dessa luta, dessa continuidade, de que esses interesses possam ser escamoteados para um outro canto e não mais serem a regra geral da coisa, né? E que sirva de estímulo para vocês, quando a luta ela é antecipatória de mudanças que virão inexoravelmente, essa luta prospera. O Zisman hoje estava falando sobre a rapidez com que a energia solar tem se espalhado pelo Brasil, e hoje nós produzimos mais energia solar do que Belo Monte, e já se antecipava isso quando Belo Monte foi construído. E o que significa isso? Que a visão antecipatória de que a tecnologia poderia em algum momento otimizar a energia solar e podermos nos livrar dessa dependência dos combustíveis fósseis, se impôs. E nós estávamos relembrando o momento da história recente em que a ministra na época de Minas e Energia, que era a Dilma, que se tornou presidente, nos disse claramente, eu estou falando de 2004, um grupo de empresários, de que isso era bobagem, que é coisa de ambientalista. E hoje nós produzimos tanta energia solar. Então, como disse o Zisman, quando a visão antecipatória do futuro, a compreensão das macro tendências estão na direção correta, as mudanças, elas vêm inexoravelmente. E rapidamente, se deu em 5 anos. Eu estou falando de uns números apresentados pela Associação das Empresas de Produção de Energia Solar, em 5 anos, com estímulo de implementação de painéis solares residenciais, só nas residências. Em 5 anos, nós chegamos a produzir 14 gigawatts de energia, que é o equivalente à energia produzida em Itaipu, Belo Monte, as grandes usinas brasileiras. Em 5 anos, só nos domicílios, sem outras usinas de grande porte, ocupando espaços enormes na Amazônia ou no Cerrado. Produção em cima do telhado das casas. Nós já superamos Belo Monte, superamos Itaipu. 14 gigawatts em 5 anos de implementação. Estimula daqui a 50 anos, serão 140 gigawatts no mesmo ritmo, quer dizer, a gente pode desativar todas as usinas. Isso vai acontecer, já está acontecendo. Muito bem. Temos uma pergunta, comentário, interação com uma das nossas alunas na plateia. A produção, como é que a gente faz? Ela vem aqui perguntar, a gente dá o microfone. Só para o pessoal que está online ouvir, vai passar um microfoninho. Pelo menos ouve o teu som ali. É o microfone, pode falar? Pode. Ok. Eu não sei também se é um comentário, uma pergunta ou um incômodo, mas acho que tem a ver com as perguntas que surgiram. Acho que eu estava lendo um livro agora no ônibus, acabei de acabar, que chama O Velho Está Morrendo e o Novo Não Pode Nascer, da Fraser. E ele me surgiu bastante, o nome e o que ela discute no livro, muito porque sobre essa mudança que a gente está fazendo. Eu acho que tem um velho que está morrendo, e é essa lógica que está destruindo tudo, e acho que a gente vê morrendo e dentro de diversos âmbitos, mas tenho dificuldade de olhar para esse novo nascendo dentro dessa lógica, que é ótima, é linda, mas acho que na medida que a gente faz essas narrativas de olhar a sustentabilidade como uma oportunidade dentro do sistema atual, a gente acaba fazendo alianças que vão acabar travando em barreiras dentro do sistema atual. Eu trabalho dentro de empresas e isso é todo dia, basicamente.
Na pandemia, a gente tinha projetos ótimos que tinham impactos socioambientais ótimos. Pandemia veio, corte de gastos, não temos mais, mesmo que a economia tenha voltado. De certa forma, e os lucros não tenham sido tão afetados assim da empresa. Então, tem uma certa dificuldade de entender essa lógica sistêmica sendo de fato aplicada dentro dos novos moldes. Entendo que seja uma mudança, acho que ela é paulatina demais para de fato acontecer dentro de empresas. E aí vou discordar um pouco com talvez a minha própria fala e o título do livro. Talvez o novo não pode nascer, de fato, ele não está nascendo, mas talvez ele também não seja tão novo assim. Eu acho que talvez uma saída, e que esse curso se pretende, seja olhar um pouco para os conhecimentos e para as sabedorias locais e até ancestrais. Que existiam antes da gente, antes desse sistema que a gente está pensando, só que não continuaram, e não continuaram de uma forma global, né? Enfim, de novo, não sei se é uma pergunta, se é uma discussão, enfim, mas queria colocar aqui porque eu acho que é um local um pouco difícil de se colocar, porque, ok, a gente tem uma visão que olha para as empresas e que está cada vez mais forte, porque essa agenda está cada vez mais forte, e ela, principalmente para quando você vê empresas de capitais abertos, ela vai ter impacto direto, e se ela, de fato, se ela não aplica essa agenda, se ela não aplica essa lógica, ela vai ter impactos econômicos, mas ainda é pelos impactos econômicos. Então, enfim, acabei, não sei eu... 2 comentários que eu teria em relação ao que você falou. A mudança é de longo prazo. O tempo da natureza é diferente do nosso tempo. Nós distorcemos o tempo. Nós queremos fazer tudo no ritmo de um micro-ondas. E a natureza tem processos regenerativos longos. Então, mindset da sociedade e processos ecossistêmicos são lentos. Eu, como tenho 66 anos, eu já vivi 6 décadas, posso te assegurar que o mundo de hoje é infinitamente mais esperançoso nesse aspecto do que já foi nas décadas passadas. Então, quando a gente vai assistindo, um pouco essa linha do tempo rápida que eu apresentei para vocês, a gente vai vendo que as coisas estão acontecendo não no tempo necessário, nem no tempo desejado. O segundo ponto que eu queria falar sobre o teu comentário, como eu falei, eu coordeno o programa de ESG do IBGC, junto com a Beatriz Pacheco. E a gente tem esse programa agora já há quase 5 anos. São dezenas e dezenas e dezenas de lideranças empresariais que passaram por esse programa. E eu posso dizer com toda segurança de que 80% das pessoas que estão em posições de decisão dentro das empresas não sabem do que nós estamos falando em profundidade. Mesmo quando você começa a trabalhar o conceito de ESG porque assumir que nós não temos solução, muitas vezes é assumir que nós temos uma ignorância em relação àquela questão. Então, nós temos um desafio de sustentabilidade, nós não sabemos o que fazer, nós estamos lidando com a nossa própria ignorância. Agora, imagina aquelas pessoas que são insensadas e têm a responsabilidade profissional, fiduciária e etc., de tomar decisões e não têm clareza sobre essas decisões. Então, também tem esse aspecto. Os engenheiros, os administradores de empresas, os economistas não foram capacitados para pensar dessa forma que a gente está falando aqui. Cisman é professor também há algumas décadas. Quer dizer, o mindset ainda é muito forte, mas ele está mudando.
E muitas vezes as empresas não fazem melhor, não fazem mais rápido, porque é mais fácil você dar resposta ao que você conhece do que você usar rumo ao que você não conhece e, enfim, não poder medir as consequências. Né? E na mesma linha, e sou um pouco mais jovem que ele, 61, mas posso te dizer com toda clareza, esse título desse livro é muito pessimista. Muda de leitura, ou pelo menos veja se encontra esperança nessa leitura, porque o que eu posso te dizer é o seguinte, olha, em 82, quando eu estava acampado lá, na frente das 7 quedas do Rio Paraná, no Parque Nacional, e batendo bumbo, protestando contra o enchimento, a gente queria que não enchesse o lago, imagina, contra a usina de Itaipu, que estava pronta para encher o lago lá, ou seja, era uma doidice, a gente estava lá fazendo farra, na verdade, né? Mas achando que estava mudando, que a gente ia conseguir impedir o enchimento do lago. Mas dava para contar, eram 10 mil pessoas, mas me parecia que eram as 10 mil pessoas do mundo inteiro, estavam todas ali que se preocupavam com essa questão. E a imprensa deu um espaço ou outro, saiu uma notícia. Hoje eu procuro pela internet, o pessoal acha notícias daquele episódio, durou uma semana o acampamento. Até hoje a maior manifestação ambientalista da história do Brasil. Nunca se reuniu 10 mil pessoas especificamente por uma pauta ambiental como em 82. Mas não se acha notícia. Por quê? Porque isso não é um tema. A mídia não deu espaço, ninguém ficou sabendo, só doido que ia para lá, nem sabia direito o que estava fazendo, a gente caiu de paraquedas ali. E desde então, quer dizer, são 40 anos, 41 agora, eu posso dizer o seguinte, o curso de hoje, que nós estamos começando, a escrever sustentabilidade na lousa, ninguém estranhar essa palavra. Se você ligar o jornal que está passando em algum momento lá na televisão agora, vai ter esse tema no jornal de hoje. Vai ter, com certeza, todo dia, em todo lugar. As empresas estão começando a discutir isso mesmo, com os mais velhos, não deram espaço para os mais jovens fazerem a transformação, mas o tema está batendo na porta o tempo todo. Isso aconteceu muito rapidamente. É uma mudança de paradigma visível. O número de pessoas, espaços e conceitos que estão sendo discutidos nesses espaços por essas pessoas é infinitamente maior do que 40 anos atrás. E 40 anos numa transformação de uma sociedade inteira do planeta é um tempo muito curto até. Eu acho que até me surpreende que nós estejamos discutindo tão profundamente sustentabilidade como estamos. A gente tinha menos esperança, a gente era só um bando de louco achando que um dia talvez a gente fosse ouvido. E hoje a gente está discutindo seriamente, com propostas, tecnicamente embasadas, agora a gente tem o que dizer. Isso aconteceu de maneira muito rápida. E a geração que está se formando, as lideranças jovens que estão fazendo, estão discutindo, estão lendo esses livros que você está lendo, elas daqui a pouco vão ascender ao poder das empresas, dos governos, das organizações não governamentais, e talvez aí a transição aconteça em uma geração, 20 anos. Quem sabe até 2030, 2050, essas datas que são as grandes metas dos ODS, do Acordo de Paris e tudo mais, sejam de fato marcos importantes que podem acontecer uma grande transformação. Estamos trabalhando para isso. E pode ser de repente, se em 5 anos a gente consegue produzir mais energia solar do que Itaipu, que levou 20 anos para ser construída, isso já é uma mudança muito clara de paradigma, que a gente precisa estar atento. Então eu sou bastante otimista com relação a isso. O Gilson está tocando num ponto que eu acho que no decorrer do curso vocês vão ver, que os sistemas muitas vezes acumulam por muito tempo sem aparentemente mudar e de repente dá um salto quântico. Quer dizer, você tem um exemplo disso, é a grande revolução da presença da mulher da sociedade. Vocês talvez tenham nascido já numa fase em que essa questão, enfim, era... Mas há 30 anos tem uma série no Netflix chamada Mad Men, que retrata o pensamento médio dos empresários de comunicação da Avenida Madison, em Nova York. E é impressionante como em 40 anos a percepção da questão da mulher da sociedade mudou radicalmente. Não chegou onde a gente precisa, mas, nossa... Então, tem coisas que dão saltos quânticos. E nos últimos 15 anos, a questão da mulher na sociedade deu um salto extraordinário. Então, mudanças de comportamento,
mudanças de mindset, mudanças de processos ecossistêmicos, como nós estamos vendo com o aquecimento, não saltos, né? Esse aquecimento que nós estamos vivendo agora estava sendo esperado para 2050, está acontecendo agora, né? E gente morrendo por aquecimento, né? Que era uma coisa que parecia ficção, né? Então a gente também tem que considerar que tem processos que vão se acumulando e década de 60 foi um desses saltos quânticos na sociedade. Os movimentos de contracultura. Em relação ao conservadorismo, do pré-guerra, do pós-guerra, né? Todo o movimento de contracultura que mudou o mundo. E que não são previsíveis, assim, a contracultura dos anos 60 e 70, que transformou todos os estilos de vida, os modos de compreender o mundo, em 20 anos, mudou toda a sociedade mundial, acontece de forma inesperada, por um acúmulo de conceitos, preconceitos e de necessidade de mudança, de insatisfação com o modelo que está presente e que de repente eclode um movimento contracultural que muda tudo. E que está para acontecer agora com a questão da sustentabilidade, visivelmente. Está acontecendo já. Muito bem. Ou seja, o jovem pode nascer. O velho está morrendo e o jovem já pode nascer. O parto está marcado. E dentro dessa discussão, eu acho interessante falar essa obra da Nancy Fraser, eu também já li há um tempinho. Acho que é interessante que ela faz essa análise dessas passagens de tempo, dessas últimas décadas também. O que me impressiona é que é muito tentador ser muito pessimista e muito otimista, mas o que essa análise dela me trouxe é que essas transformações, elas também geram novos dilemas e novas crises, né? Então, é muito importante a gente ligar o olhar analítico sobre o que aconteceu para o bem e para o mal, mas aconteceu muita coisa, né? Vou até colocar como uma recomendação complementar lá de leitura nos nossos espaços de troca. Queria saber se alguém mais tem alguma interação, alguma pergunta, comentário presencial. Se não, queria fazer uma pergunta que eu acho que a gente pode aproveitar para fechar, trazendo aqui um pouco da ansiedade dos nossos alunos e alunas para começarem o curso. Acho que seria interessante a gente responder a pergunta da Mara Débora. Ela pergunta como projetos locais, né, como esses que a gente pretende construir, podem mudar globalmente. Acho que a gente conversou um pouquinho no café até um pouco antes disso, né? Ela complementa: não temos voz, não temos força para implantar muitas vezes na própria cidade. Como levar nossos projetos a todos? Bom, essa levantou para cortar, né? Tem uma cidade, a gente está falando sobre isso, tem uma cidade na Inglaterra, no sul da Inglaterra, chamada Totnes, que acabou sendo o berço de um movimento internacional chamado Cidades em Transição. E eu tive o privilégio de estar com o fundador do Cidade em Transição há 3 meses atrás, em maio, onde ele nos contou a história, né, dessa revolução que ele fez de Totnes, porque Totnes hoje, 80%, 90% de todos os produtos da cidade são produzidos num raio de 100, 150 quilômetros da cidade. Então é uma cidade quase que totalmente autônoma, do ponto de vista da produção das suas necessidades. E aqui há 25 anos, né? E ele começou a ver a fragilidade da cidade, que dependia de longas cadeias de suprimento, né? Então o alimento vinha pela estrada, pelo caminhão e etc, etc. E ele se fez essa pergunta: bom, e se for diferente? E se a gente começar a estimular a produção local, né? E se a moeda circular aqui na comunidade, em vez de sair da comunidade para depois voltar na forma de investimento bancário, de etc, etc, etc. E Totnes se tornou uma ilha de prosperidade, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Não importa se o teu projeto vai ganhar escala mundial ou não. Faça o teu projeto com propósito e paixão. Porque se ele vai ou não escalar e se tornar uma solução global, não está mais na tua mão. O que estava na tua mão é fazer nascer alguma iniciativa que fez sentido para as pessoas, para aquele problema que estava sendo enfrentado naquele momento.
É como o artista, a partir do momento que o artista termina uma obra, ele não é mais dono do destino dessa obra. A partir do momento que o empreendedor social ou um empreendedor empresarial faz alguma coisa, o destino daquilo foge da sua mão. Então, se preocupar mesmo menos em escalar e mais em dar àquele projeto as características necessárias para que outras pessoas possam dar continuidade. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Eu ia falar na mesma linha e eu percebi isso claramente nessa viagem, quando visitei as comunidades locais. E aí, assim, a grande intuição, né, dessas comunidades que transmitiram para mim um caminho de solução foi justamente isso. Qual é a solução global? Qual é a escala que nós temos que atingir para a transformação global? É justamente não ter solução global. Porque a grande solução global é justamente resolver localmente cada um dos problemas de prosperidade, porque a solução se dá na somatória de tudo isso. Se eu tenho uma comunidade autônoma, feliz, produzindo localmente de forma sustentável, resolvendo seus problemas de saneamento, de produção de alimentos, de energia, de bem-estar, enfim, de tudo que um ser humano precisa para viver bem, localmente, um aqui, outro ali, outro lá, o planeta inteiro fazendo igual, nós temos um modelo global de solução sustentável. Não precisa ter uma escala. Bom, a grande economia é aquela que faz com que o guaraná produzido pela comunidade Saterê-Mauê, lá no meio da Amazônia, vá parar na China porque chinês gosta de guaraná. Podemos pensar em alguma forma sustentável de fazer isso também, mas muito provavelmente não. O chinês produz o que eles querem produzir, gostam de repente até plantar guaraná por lá, se isso aí pegar, e lá mesmo fazer a sua cadeia local sustentável de economia e de felicidade. E o planeta inteiro fazendo junto, isso é um modelo global. Modelo global que respeita a diversidade, que respeita as democracias, que respeita a natureza local, enfim, que não impõe o aquecimento global no planeta, porque não tem mais uma logística internacional, navios cruzando oceanos, tudo sendo transportado milhares de quilômetros para ser consumido num outro local. Talvez seja aí uma solução. E para isso é necessário a diversidade, para isso é necessário garantir espaço para as minorias poderem expor essas soluções, para isso é preciso lideranças locais que permaneçam na luta para tentar constituir essas soluções dentro dos seus territórios. E é para isso que precisamos de curso que forme lideranças para uma democracia sustentável, local. É o que nós vamos tentar fazer aqui. Me sugere uma história. Eu fui empresário durante muitos anos do sistema de franquia, portanto, de gestão de redes. Eu me lembro uma vez, numa conversa com um publicitário chamado Ricardo Guimarães, nós estávamos discutindo se a ação que nós deveríamos fazer deveria ser uma ação local, né? Ou devia ser uma grande campanha centralizada e etc. Eu lembro como fosse hoje. Ele pegou um símbolo, né? Como é que a gente... Um sinônimo para símbolo. Sabe o que é o símbolo, né? Quer dizer, então, ele pegou o símbolo e aí ele bateu, né? Uma vez só no símbolo, aquilo que reverberou, aquele som e tal, e daí um minuto acabou o som. Aí ele começou a bater devagarinho, assim, nas bordas do símbolo, e o símbolo começou a reverberar e não parava mais, né? E o som ficou se propagando por minutos, né? Então, é um pouco o que o Cícero está falando, quer dizer, essa conexão das pequenas iniciativas em redes de ação que vão se fortalecendo e assim uma inspirando a outra, uma rede de trocas, a comunicação nos favorece isso, a troca das experiências, os erros cometidos por uma podem ensinar a outra a não cometer os mesmos erros, enfim, é um modelo bastante complexo de possibilidades aí, desde que você garanta a existência dessas iniciativas. Você não pode atropelar tudo e botar um grande modelão. O que vai dar certo agora para a Amazônia é açaí com pupunha, com cacau, com não sei o quê, e achar que daí a bioeconomia da Amazônia vai ser a grande produção de espécies amazônicas para a exportação internacional. Isso também pode funcionar numa escala X, desde que você garanta que os outros modelos econômicos locais continuem a existir e ganhem escala dentro do que precisam ganhar, que é localmente, né?
Isso. É complexo, é desafiador, mas por sorte teremos 12 encontros para conseguir equacionar algumas soluções para isso. Por sorte também essa não é a aula 1, é a aula inaugural, então ainda temos 12 encontros. E acho que essas últimas duas falas são muito importantes para a gente abrir a nossa 12ª aula, que será justamente a feira de exposição e premiação dos projetos que começarão a ser desenvolvidos na próxima semana. Eu queria agradecer muito a presença do professor Zisman, a presença do Ricardo, a presença de vocês que estão assistindo pelo YouTube. Para as alunas e alunos do curso, essa semana entrarei em contato com vocês para mais detalhes sobre o nosso próximo encontro, sobre como serão nossos compromissos semanais. Para aqueles que não são alunos e alunas do curso, queria agradecer muito também pela audiência e dizer que o nosso e-mail está aberto também para sugestões, para comentários, para vocês se envolverem nas ações do IDS e tenho certeza que da cátedra também. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês e a gente se vê na semana que vem.